E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje, para falar como eu estou me sentindo, né? Hoje, para falar que eu não estou me sentindo nada bem, né? Eu não tenho como me sentir bem nesta realidade construída, né? Nesta realidade fictícia, ilusória, que nós experimentamos dia a dia, até o momento da nossa morte. Né? Estive pensando muito sobre a morte, né? E percebi que a morte, ela é um medo de perder toda essa construção aqui. Né? A morte em si não causa medo. Né? Ninguém tem medo da morte, isso é mentira. Nem os animais têm medo da morte, né? Os animais têm medo de perder a vida. Olha só que interessante, hein? A vida é uma construção, tanto para os animais quanto para nós. Os animais acham que são importantes, os animais fogem do perigo. Por que eles fogem do perigo? Porque eles querem manter a vida. Os animais não têm conhecimento sobre a morte. Eles podem até ver outros deles sendo abatidos, né? Outros da sua espécie, mas eles não compreendem, né? Eles simplesmente sabem que não é algo bom. Parar de se movimentar, parar de existir, né? Mas os animais não pensam sobre isso, nós pensamos, né? Poucos de nós pensamos. A grande maioria sabe racionalmente o que é a morte, mas a grande maioria não se importa. Se o ser humano realmente se importasse com a morte, né, ele não criaria religiões. Né? Ora, porque as religiões dizem que você vai ter vida após a morte. Então, para que se preocupar com a morte, né? A vida começa a valer a pena quando você é religioso. A vida começa a valer a pena quando você inventa mundos pós-morte, né? A vida começa a fazer sentido, né? Quando existe um Deus, mas tudo isso é invenção. Então a maioria dos seres humanos, como são seres humanos religiosos, em sua grande maioria, né? Mesmo os que se dizem ateus, tem muitos ateus que acreditam em espiritualidade, tem muitos ateus que acreditam em reencarnação, desde quando são ateus, né? Mas tem gente por aí que nega as religiões, que nega os deuses das religiões, mas que também são religiosos. Porque tem alguma esperança em viver depois da morte. Então, o que ocorre? Eu queria falar aqui hoje sobre esse sentimento. Né? O sentimento que eu tenho hoje é de um vazio tão profundo, é de uma falta de esperança, né? Por causa da racionalidade, porque eu entendo que a morte realmente não existe, né? A morte não existe, porque quando você morrer você vai estar inconsciente, então que diferença faz? Mas o medo da perda de toda essa construção, né? O que existe é a morte da personalidade, o que existe é a morte do eu, do ego, o que existe é a morte de todas as suas lembranças, de tudo que você acha que você foi, de tudo que você acha que você é. Esse é o grande pânico, né? Perder essa construção, perder a Matrix. Por isso que o indivíduo, né, não aceita perder um celular, ele muitas das vezes reage, né? A vida dele está toda ali, né? Ele se concentrou nessas construções, nessas memórias que estão no celular. Então ele não aceita que o indivíduo tire o celular dele. Tem pessoas que não aceitam, que reagem a assalto. Quantas situações a gente vê aí, né? Pessoas que não aceitam que leve o que é delas, quando na realidade você não tem nada, né? Essas pessoas não têm medo da morte, essas pessoas têm medo da perda. Todos nós que estamos aqui nessa construção tememos a perda. Imagine você chegar, né, do trabalho, sei lá, ver um monte de viaturas, ver fumaça, ver fogo, ver polícia, ver bombeiro, a sua casa pegando fogo. Né? Perdeu tudo. Olha o desespero. Né? O desespero da perda do outro, né? De perder um ente querido, de perder os seus filhos,
de perder a sua saúde, de perder um membro, mas o medo da morte, ele praticamente não existe. A morte é uma coisa muito abstrata para o ser humano. Por causa das religiões, né? Nós que somos ateus, nós que somos livres pensadores, racionalistas, nós compreendemos que a morte não é uma experiência, né? Porque você vai estar inconsciente, nós compreendemos que não vai ter vida depois da morte, portanto a morte é algo sim terrível, é o fim de todo o universo para você, né? Sob o seu ponto de vista, sobre a sua perspectiva, todo o universo, todas as galáxias, tudo que você conhece, acabou. Você não pode provar, né, que o mundo vai continuar existindo depois que você morrer. Então não tem essa prova, né? Você só vê as outras pessoas morrendo. Isso você vê, o mundo parece que continua, né? Mas você não é parte dessas pessoas. Você é você. Todo o universo, todo o conhecimento do universo, do cosmos, tudo está aqui na sua mente. Quando essa mente acaba, será que tudo acaba, né? Para você sim, né? Então nós temos que ter, né, obviamente, medo da morte. Porque a morte é algo real. No sentido de que você vai deixar de existir. Mas na realidade, né, se a gente for pensar bem, o seu corpo ele não deixa de existir. Ele apenas se transforma, né, em outras coisas. Uma pessoa morta, ela exala gases, né? Então parte do seu corpo se transforma em gases, vai para a atmosfera, né? Para se recombinar e virar outras coisas. A sua parte líquida se dissolve, né? Se derrete. Sua parte sólida, né, volta para a Terra. Entende? Então nós nos dissolvemos, né, depois que morremos. A consciência é fruto do cérebro. A consciência é fruto, né, da vida. A consciência é fruto da matéria. Ainda que ela seja mais subjetiva, mais abstrata, mas a consciência acaba com o cérebro. Quando o cérebro acaba, acaba a consciência. Correto? Se a consciência se transforma em alguma coisa, é outra coisa, não é mais consciência, ou seja, não é mais seu eu, mas seu ego, né? Pode até ser outra consciência, sei lá, para quem acredita nisso, né? Mas se você acredita que a energia se transforma, então significa isso, né? Que você vai ser transformado em outras coisas. Mesmo no caso da reencarnação, para quem acredita, né? Você vai ser outra pessoa. Sabe, esse seu ego, essa sua personalidade, essas suas vivências, essas suas experiências, essas suas memórias, já eram. Você se transforma em outra pessoa. Então o que significa isso? Que você morreu, pô. Você deixou de existir e se transformou em outra coisa, né? Em outra pessoa, talvez. Né? Isso não significa que algo se mantenha. Né? O que se mantém são os átomos, são as substâncias. Mas o ego não se mantém, né? Porque o ego é uma construção, a personalidade é uma construção. Então, diante disso, é terrível continuar vivendo, né? A gente vive por causa do instinto, né? Mas eu vou ser sincero para vocês, eu estou ficando cada vez mais cansado dessa existência. Esse vídeo aqui está sendo feito hoje para mostrar isso, né? Como eu estou me sentindo. Né? Estou me sentindo como isso aqui, como um código, né? Como esses códigos da Matrix. Não representam nada, né? São só informações. As informações mudam, são adaptadas, readaptadas, algumas são deletadas, né? Transformadas em outras coisas. E como é que a gente vive assim dessa forma, né? Eu tô aqui falando para quem é feliz, para quem gosta desse mundo de ilusão. Se você tá feliz nesse mundo de idiotas aqui, nesse mundo de animais, o problema é seu, nesse mundo de bonobos, de macacos felizes. Se você fica feliz da vida em trabalhar, feliz da vida em curtir um final de semana, feliz da vida em ficar seguindo o time de futebol, artista, toda essa bobajada, né? Se você fica feliz de ficar jogando um game, ou vendo um filme, uma série, se isso é tudo pra você, né? Você é amante do cinema, amante da arte, amante da cultura, feliz da vida, fazendo cursos, querendo vencer na vida, né? Olha, tem um vizinho aqui, né? O vizinho aqui até ele faz salgados, né? Aí ele tem um filho, né? O filho dele tava jogando futebol muito bem, né? Assim, já começando já na adolescência, né? Seus, sei lá, 13, 14 anos, tava jogando futebol muito bem. Parecia que ia ser um jogador promissor, né? Meu vizinho. O que aconteceu? O filho dele desmaiou. Acho que desmaiou jogando futebol. Teve convulsão. Foi levado às pressas para emergência.
foram avaliar, viram que, né, a estrutura, né, das veias, das artérias do cérebro tinha alguma deficiência, o que impossibilitou ele de jogar futebol. Acabou a carreira dele, né? Mais promissor que fosse. E aí, né, foi passando os anos, né, ele foi operado e tal, conseguiu melhorar, foi passando os anos, e eles tudo enfiado na igreja, né? Tudo correndo atrás de Jesus. Aí agora eu fui comprar o salgado, porque ele vende salgado aqui do lado da minha casa, né? Ele me deu a notícia: o meu filho está internado no CTI, vai ter que ser operado porque teve de novo uma convulsão, né? Depois de anos, né? O garoto já tem um filho pequeno, casou, vive enfiado na igreja. Adiantou de quê, né? Tá aí. Isso aqui é a vida. Tava vendo uma reportagem um dia desses, né? Acho que foi ontem, sobre crimes, né, que ocorreram recentemente. Olha só, um jovem criado numa família extremamente religiosa, rigorosa, né, moralmente rigorosa. Os pais foram sair para ir para a praia, chamaram ele para ir junto. Ele não quis. Os pais foram lá, não sei se foram passar 2 dias viajando a praia e tal. O que ele fez? Contratou uma garota de programa. O garoto, né, criado uma família extremamente rigorosa, religiosamente, né, rigorosa, moralmente rigorosa. O garoto esperou a família sair para poder contratar a garota de programa. Sendo que, né, supostamente houve uma divergência de valores, né, depois que eles transaram, e o garoto acabou, né, a garota de programa ameaçou, né, acusar ele de estupro. Essa é a história que ele contou, né? E aí o que ele fez? Desesperado, né, de ser... Imagina, né, um garoto criado numa família religiosa chamar uma garota de programa para dentro da casa dele quando os pais estão fora. Parece que bateu o desespero, ele pegou uma faca, né, matou essa menina com várias facadas. Depois qual foi a ação dele? Esquartejou o corpo, procurou na internet, né, como dissolver um cadáver com soda cáustica. Foi lá, comprou soda cáustica, jogou pedaços do corpo dentro da soda cáustica. Só que essa soda cáustica que vende por aí, né, para fazer sabão, né, inclusive ele ficou conhecido como o assassino, né, que ia fazer do corpo da garota de programa fazer sabão. Olha só que coisa terrível. Isso aconteceu, se não me engano, foi em março agora desse ano. E ele simplesmente não conseguiu dissolver o corpo. Essa garota de programa tinha uma rede de apoio, tinha amigas, né? As amigas sabiam que ela ia fazer esse programa. Quando ela demorou a voltar, a aparecer, as amigas ligaram para o celular dela, não conseguiam falar, chamaram a polícia. Acharam estranho. O programa demora o quê? 1 hora? A garota não voltava, né? As amigas foram até a polícia conseguiu quebrar os dados do celular, né, junto à operadora, identificaram a posição do celular dentro da casa desse garoto, né? Chegaram lá, pegaram ele no flagrante, todo ensanguentado, né? Quando entraram, viram aquela cena mórbida, né? Um monte de pedaços dos corpos da garota, colocados em baldes de alumínio, né, soda cáustica, e o tronco e a cabeça, ainda sem braço, sem perna, no saco. Né? Olha só o que é capaz de ser humano, né? Ser humano religioso, criado dentro de uma família religiosa. E a gente vê tudo isso, a gente fica, sabe, apavorado com o que é o ser humano, apavorado com a sociedade na qual nós vivemos. Eu vivo assim, sabe? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, nesse mundo de primatas, violentos, agressivos, totalmente competitivos, territoriais. Nada mudou, né? Nada mudou. E milênios, né, de existência do ser humano sobre esse planeta. Do ponto de vista psicológico, continuamos predadores. E por nada e para nada, né? O cara mata por nada e para nada. Esse garoto aí provavelmente, mesmo que tenha cometido um crime bárbaro, daqui a pouco tá aí na rua, né? Esquartejou e matou uma garota de programa. Ainda tentou ocultar o cadáver e dissolver o corpo. E a tecnologia ajudou a polícia a chegar e pegar ele no flagrante, né? Tentando dissolver o corpo. Então olha só que mundo que a gente vive, cara, não é? As pessoas fazem isso, ele provavelmente fez isso, talvez já tinha uma psicopatia, não sei,
Talvez pelo desespero, né? Da família, a cobrança, da vergonha que ele ia passar pela garota de programa, ameaçar, né? Contar para a família, para as pessoas, que ela foi estuprada por ele, porque ele não tinha o dinheiro para pagar, né? Mesmo sendo uma família rica e tal, houve uma divergência de valores, segundo ele, no momento, e a garota ficou ameaçando ele acabou esfaqueando, matando, esquartejando. Então, é muita loucura nesse mundo aqui, né? Pra quê? Pra quê? É essa a grande pergunta, né? Pra que toda essa construção? Então, assim como eu falei, né, inicialmente, né? O ser humano não tem medo da morte, o ser humano tem medo da perda. O ser humano não acredita na morte, no fundo não acredita, mas acredita na perda. Então o indivíduo está na iminência da morte, ele muitas vezes fica apavorado por tudo que ele vai perder. Né? Carro, moto. As pessoas se. Imagina você comprar uma moto de 80 mil reais, né? Como houve o caso aí. O cara comprou uma moto de 80 mil reais, saiu, pegou a moto na concessionária, lá na loja. Quando saiu, foi abordado por os bandidos. Claro que ele reagiu. Né? Claro que ele reagiu, acabou sendo morto. Então a vida dele vale 80 mil reais, né? Vale uma moto. O cara nem tinha começado a pagar, imagina, né? Acontece muito com o celular, a pessoa acabou de comprar um celular, vai pagar em não sei quantas prestações, e aí é assaltada, e ela tem medo da perda. Né? Então é sempre isso, né? Não é medo da morte, é medo da perda. Tanto é que as pessoas arriscam a vida por causa de bens, ou por causa de pessoas. Elas não temem a própria morte, elas temem a perda. Então eu queria falar um pouco aqui sobre isso, né? Deixar esse pensamento. Muitas pessoas aí fazem esporte radical, né? Pulam de paraquedas, por um voo de helicóptero o tempo todo, de aviões, né? Paraglider, né? Que tem essas porra toda aí, né? Porque não tem medo da morte, né? O indivíduo acorda todo dia, vai sair para trabalhar sem medo da morte. Mas existe um grande pavor pela perda. Então eu queria deixar essa ideia aqui, né? Vamos ficar por aqui. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já sabe, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!